Que hoje... Quer repetir a pergunta? E se a poesia marginal existisse hoje, que tema ela abordaria? Bom, eu acho que poderia abordar qualquer tema, absolutamente. Porque hoje a gente não tem um tema definido, a gente não tem um propósito definido, a gente não tem metas definidas para nada. A vida hoje é muito diversa. Isso tem o seu lado bom, os seus aspectos bons. Mas a gente não sabe por que a gente luta, ou pelo que a gente luta. Por exemplo, se a poesia marginal foi de grande importância contra o sistema, contra a ditadura militar que assolou o Brasil durante 20 anos, ou um pouquinho mais, hoje ela seria sobre o quê? Sobre o governo? Não faria muito sentido, eu não vejo muito sentido de falar sobre o governo hoje. Não que eu concorde com o governo. Seria sobre a hegemonia do capitalismo, do mercado? Poderia ser sobre qualquer coisa. Capitalismo, essa dicotomia, capitalismo e comunismo, que é diferente do socialismo. Que mais? Bem e mal, violência e segurança. Poderia ser sobre qualquer coisa mesmo, qualquer coisa. Hoje o mundo está muito abrangente, está muito amplo, né? E como não tem uma coisa assim definida, como não tem um objetivo comum entre os jovens revolucionários, né? Eu acho que poderia ser sobre qualquer coisa. Você disse que faz tudo à margem. Não é só poesia que você faz à margem. Uhum. Música também e outras coisas mais. Que outras coisas mais? A sua atitude em relação à vida, é isso? Tudo. Bom, falando de arte, já que a gente está falando de arte, eu faço, por exemplo, além de poesia e música... Não, como pessoa, não falando de arte, como pessoa. Como pessoa, tudo. Minha forma de se vestir, minha forma de falar, minha forma de escrever, cabelo, barba, tudo. A minha aparência, né, em geral, as minhas atitudes, o jeito como eu sou. Quem me conhece sabe, eu sou um cara diferente. Você não encontra... Não que existam pessoas iguais, todo mundo é único de uma certa forma. Mas eu acho que o nível de unicidade das pessoas varia. Algumas são realmente muito únicas. Você teria que viver 1000 anos para encontrar outra igual. E eu conheço pouquíssimas pessoas assim. Pouquíssimas pessoas em quem eu consigo pensar: nossa, que cara bacana, que cara diferente, né? Eu nunca vou conhecer uma outra pessoa como essa. Olha só, não tô sendo arrogante. Eu sei. Também não tô sendo modesto. Você tá falando de outros... Eu só acho que eu sou diferente. Assim como eu também acho que eu sou, por exemplo. Sim, como eu falei, acho que todos são diferentes. Todo mundo tem alguma diferença. Então é isso, em geral. Tudo que eu faço é diferente. É a margem. Eu não gosto de seguir nada, não gosto de... Mas o que você ainda não fez que gostaria de fazer a respeito de quebrar padrões? Que padrão você ainda quebraria? Eu ainda não participei de um golpe de Estado. Gostaria de participar. Gostaria de ser presidente do Brasil. Quem sabe talvez um dia eu seja. Sério, tô falando sério. Apesar de que eu não gosto da vida política. Tem várias coisas, Bárbara, que eu gostaria de fazer e ainda não fiz. Também não vivi muito ainda, né? Ainda tem muito tempo, eu acho. Várias coisas mesmo. Não dá nem pra falar. Teria que fazer uma lista, né, de coisas. Eu tô falando muito né? Né? Oi, né? É verdade, né? Oi, né? Oi, né? Que mais? Next question. Você me faz... Sabe, quando eu converso com você, sabe o que parece? Isso também não é... Parece que você tá conversando com esquizofrênico. Não, isso também não é tipo, porque eu quero agradar. Não é. É porque parece mesmo. Sabe quando você parece que conversa com alguém que daqui a um tempo vai ser muito lembrado por alguma coisa? Do tipo, sei lá, como se eu estivesse conversando com o Raul antes dele ser Raul. Sim. Eu tô falando, eu vou ser presidente do Brasil. Guarde minhas palavras. Entende? Eu entendo. Como se eu estivesse falando com o Raul mesmo. Eu já me senti assim conversando com algumas pessoas. Antes dele ser Raul, entende? De um jeito com que... Quando ele era Raulzito ainda. Antes Quando disso. ele era jovem, bem adolescente. Eu entendo. E o legal é que, assim, eu me sinto no mesmo patamar que você, assim, não existe, tipo, é a fonte de informação lá em cima e quem tá perguntando embaixo ou vice-versa, sabe? O que existe é uma troca, no mesmo nível.
e que é muito... Interessante. Não, Muito prolífica. Não, é prazeroso mesmo, me traz alegria, Que sabe? bom. Sabe um tipo de alegria mais... Tudo bem. Um tipo de alegria mais genuína, assim, uma alegria mais simples. Não fala genuína que você me lembra do genuíno. Entendeu? Uma alegria simples, assim, uma alegria que não precisa de justificativa, sabe? Uhum. Que Sincera. é alegre porque é alegre. Que bom. Que bom. Me sinto muito contente. Aí um dia, quando eu for famoso, importante, muito reconhecido, eu vou falar, eu tive uma conversa com a Bárbara, fiz uma entrevista com a Bárbara. Minha primeira entrevista foi com a grande repórter Bárbara Garcia Pedroso. Ou não, Bárbara Pedroso Garcia. Né? Mas eu não gostaria de ser famoso. Aliás, você gostaria de ser famoso? Não. Ser famoso nunca teve na minha lista de prioridades. Eu quero ser reconhecido. É bem diferente, né? Você ser reconhecido pelo que você faz por bastante gente, não uma pessoa só, por bastante gente. Mas não ser famoso, tipo, sair no jornal, na revista, sabe? Esse tipo de coisa. Não é isso que eu quero. É o que eu sinto. Eu quero ser reconhecido sem ser famoso no sentido de mídia, sabe? De aparecer na mídia. Não sei se isso é possível. Talvez não seja, não sei. Eu acho que é, por exemplo... Eu me vejo muito como George Harrison, dos Beatles. Ele sempre falava, e não só ele falava, como as pessoas que viviam com ele comentavam que ele realmente era assim. Ele era uma pessoa muito humilde, diferente de mim. E ele nunca quis ser famoso, ele nunca teve essa pretensão de ser famoso. Mas ele queria ser reconhecido por aquilo que ele fazia. Ou seja, ele queria fazer música boa, queria que as pessoas ouvissem e o reconhecessem por aquilo, mas não que ele queria ser famoso, aparecer em jornal, fazer entrevista. Eu me vejo dessa forma também. Eu também, sabe? Tipo, eu tenho vontade de trabalhar em umas revistas que não são assim, famosas. Não são grandes revistas. Mas que pelo menos tenham gente... Não, mas revistas que tem conteúdo, sabe? Do tipo, a revista... E que alguém leia, de preferência. A revista Caros Amigos, que faz grandes reportagens investigativas, que já, assim, que toca em assuntos que a grande mídia não toca, sabe? Coisas, sabe, mídias alternativas. Elas cutucam ferida. Isso, eu quero cutucar feridas. Eu quero. Então vira enfermeira. Não, eu quero fazer parte da mídia alternativa. E assim, eu quero que os professores, que os alunos que leiam aquilo, ou que as pessoas que leiam aquilo, não sei, talvez me mandem um e-mail qualquer dia falando: Sim. Nossa, que ótimo texto, parabéns. Mas o dia que eu sair, por exemplo, se um dia... Não, isso não vai acontecer. Mas se por acaso eu saísse na capa da Capricho, eu não ia me sentir bem. Uau. Não ia. Eu entendo. Entende? Eu também não me sentia bem. Não na capa da Capricho, mas na capa de uma outra revista. Qualquer uma. Porque eu não quero parecer um protótipozinho da sociedade atual, sabe? Um produto meio esperado, assim. Pré-fabricado. Entendo. Eu entendo. Me sinto da mesma forma. Concordamos. Nós concordamos. Você me disse outro dia, isso também... eu só tô falando e gravando tudo porque às vezes uma coisa que você acha que não vai ser legal pode ser muito legal na hora que você escuta. Sim. Né? Uma vez você me disse que a gente devia pensar por si próprios. A gente devia pensar por si próprio. Singular. Porque é a gente. Vai lá, essa parte você edita. Assim, livre de qualquer referência, né? Não livre de qualquer referência, mas não tomar a referência como a sua base. Não, eu acho que tal, porque o Schopenhauer falou que... Não, esquece do Schopenhauer, esquece do Nietzsche. Tem que pensar por você mesmo. Você pode até ler o Schopenhauer e o Nietzsche, mas não tomar a opinião deles como base para o seu pensamento. Você tem que formular o seu próprio pensamento. Não baseado em outra pessoa. Mas e quando bate aquela insegurança do tipo... Mas será que eu tenho... Mas será que eu tenho condições de emitir uma opinião a esse respeito? Eu acho que não todo mundo. Como eu falei, das generalizações lá. Não é todo mundo.
Mas uma pessoa que tem um certo nível, um mínimo nível de conhecimento, de cultura, de conhecimento de mundo, em geral, não conhecimentos específicos como matemática, essa pessoa pode formular uma opinião. E opinião é opinião, opiniões são diversas. Não tem opinião certa e opinião errada, concorda? Opiniões existem para que as pessoas discordem delas. Eu acho que é isso, a opinião existe para que outro discorde. E, consequentemente, para que outro concorde com ela. A minha opinião é essa, eu concordo. Aí vem um outro e fala, não concordo, não acho que é isso. Eu acho que é tal coisa, opa, já é uma outra opinião. Legal. Então, essa proposição, esse jogo de proposições, esse jogo de ideias, que leva ao raciocínio, que leva à reflexão, que é algo que não existe mais hoje em dia. Ou que existe, mas é algo que não é muito popular, digamos assim, né? Mas para ter opinião não tem que ter informação? Ou Não, seja, tem que ter conhecimento. Então, esse conhecimento Como diria o Estadão, a propaganda do Estadão, informação e conhecimento são coisas diferentes, né? E realmente são. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Você precisa ter conhecimento para você poder falar alguma coisa. Como você acha Por exemplo, informação. A polícia matou um fulano de tal, que era conhecido como um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Tá, isso é uma informação. Agora, conhecimento. Você tem o conhecimento de que a polícia mata gente inocente. Eles podem errar, eles são seres humanos. Como você vai saber que aquele cara era realmente o traficante fulano de tal que eles falam? Como você vai saber que eles não estão encobrindo uma morte inocente? A polícia foi lá no morro, matou um cara inocente e falou que ele era um traficante. Opa, pode ter algo por trás. Pode ter, não que tenha. Você tem que pensar dessa forma. Você tem sempre que pensar além daquilo que você ouve, daquilo que você vê. Não é assim, tá no jornal, opa, então é verdade. Não pode ser assim. Claro que não. Então, você sabe disso, você faz jornalismo, né? Aliás, o que mais tem é erro. Talvez tenha muito mais Mas erro é o que do que acerto. acerto. Então, é por aí, é bem por aí que eu tô querendo dizer. Entende? E como é que busca conhecimento? – 30% fora e 70% dentro. Leia um pouco, ouça alguma coisa, converse com pessoas inteligentes. Você sabe quando uma pessoa é inteligente e quando não é. Fala a verdade. Se você conversar 5 minutos com uma pessoa, você sabe se ela é culta, se ela é inteligente ou se não é. Se ela tem conteúdo dentro dela para poder oferecer para os outros. Então, converse um pouco, leia e tal. E depois disso, depois que você tiver essa pequena base, aí, como eu falei, pense por si próprio. 70% é você, não é o outro. Mas então tem Pense, reflita. Mas então tem uma base. Esse assunto... Não, uma base sempre tem. Mas não que essa base vai ser a base total do seu pensamento. Vamos colocar assim, influências. Você sempre é influenciado por alguém. Eu acho que não existe pensamento ou proposição que não seja influenciada. Ou ideia que não tenha uma certa influência. Tudo é influenciado por algo. Vamos colocar assim, tudo tem uma certa base. Então, esse 70% que eu falei é você refletir. De acordo com as influências que você recebeu, influências externas, você tem que as internalizar Escolher. e fazer escolhas, é você refletir sobre esse assunto. Por exemplo, esse assunto aqui, será que eu acho isso, será que eu acho aquilo? Bom, vamos ver os prós e os contras. Vou dar um exemplo. Aborto. O que eu penso sobre aborto? Bom, vamos ver, tem os prós e tem os contras. Começa a pensar sobre isso. Você tem que ter uma certa base, você tem que ter influências, mas você não pode basear a sua opinião totalmente no que você leu numa revista. Claro que não. Então, Até pegue influências porque... e depois pense, reflita por si só. Até Bom, porque... eu acho que tal opinião é válida, mas aí também tem a outra. Opa, peraí. Mas essa outra aqui faz mais sentido. É nesse sentido que eu quero dizer.